Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse com quem você está agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Vou pedir a ajuda do Pedro aqui no teclado. Vamos orar de novo. Senhor, lida está a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é a verdade. Nós cremos naquilo que foi dito por João no capítulo 17, verso 17. A sua palavra santifica e ela é a verdade, Deus. Nós cremos, Pai, que ela é a fonte de pureza. Ela é a resposta que nós precisamos, a resposta bem presente no tempo da angústia. Por isso, Deus, no nome de Jesus, usa a tua palavra para falar conosco, Deus. Além de mim, Pai, que a tua palavra fale, Deus. Que a tua palavra fale coisas que eu não preparei. Que a tua palavra fale aos nossos corações, Deus. E que a revelação venha do céu. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de uma pessoa que estava com sede. Uma mulher que estava à beira de um poço e estava com sede. Mas não era uma sede comum. Porque se fosse uma sede comum, ela pegaria a água do poço e beberia. Era uma sede incomum. Apesar de todos nós carregarmos essa sede dentro de nós, ela é diferente da sede que nós temos quando bebemos água. Quando eu tenho sede, eu vou lá, pego uma garrafinha de água, pego um copo de água, vou ao filtro, tomo água e minha sede é saciada instantaneamente. Mas essa sede volta. E Jesus estava falando com essa mulher sobre uma sede diferente. A sede que essa mulher possuía era a sede de ser, era a sede de pertencer a alguém. Essa mulher sentia vontade de ser de alguém, de pertencer a uma pessoa. Até esse instante da vida dela, ela já havia tido vários relacionamentos, vários relacionamentos. Mas ela ainda não havia experimentado a sensação de ser de alguém, de pertencer a alguém, de estar com alguém para a vida toda. Olhe para cá, não converse. Você não está num lugar para conversar. E essa mulher, ela desejava isso. Todos desejam um amor para a vida toda. Eu preguei esse final de semana passado agora, eu preguei lá em Campinas. Eu preguei sobre todos desejam um amor para a vida toda. E eu cheguei em casa e liguei a televisão na quarta-feira para assistir um programa que todo mundo conhece. O programa da Fátima Bernardes, só que sem Fátima Bernardes, né? Que agora tem uns 3 retardados lá que conseguem fazer um negócio pior do que ela. A mulher já é ruim, agora coloca 3 pessoas que faz um negócio pior ainda. E aí aquele repórter, o Laí, que é um rapaz muito inteligente, eu gosto do programa por causa daquele menino, porque o menino é um cara muito inteligente. Ele é atleticano, né? E todos os atleticanos são inteligentes. E aí eu vi uma pesquisa, a pesquisa era assim: carnaval é tempo de muitas paixões. Mas o que você prefere, muitas paixões ou um amor para a vida toda?
Olha a pergunta. Eu tinha pregado sobre isso e agora eu estava vendo ali uma pesquisa na televisão, perguntando o que as pessoas preferiam. E a pergunta é, várias paixões, vários relacionamentos, ou um amor para a vida toda? 97% das pessoas responderam que queriam amor para a vida toda. 3% das pessoas eram adolescentes, jovens, que estavam vivendo apenas o tempo, apenas aquele momento, que ainda não tinham consciência do quão passageira a vida é e quão solitária ela é daqui a um tempo. Porque enquanto é jovem, bonito, igual você, é fácil ter várias paixões. É muito fácil. Mas o tempo passa. As coisas mudam. O que muda, a gente envelhece e aí fica mais difícil ter várias paixões. E aí eu vi aquela resposta. E aí começaram a entrevistar algumas pessoas da plateia e foram até um jovem muito bonito e perguntou para aquele jovem, e aí, você ficou com muitas pessoas no carnaval? E ele disse assim, várias. Ele chegou a dizer que ele ficou com 30 meninas numa noite. Numa noite. Fiquei assustado com aquilo. Uma metralhadora de beijar, né? Sangue de Jesus tem poder. Mas aí a pergunta cabal, crucial veio. O Laíro olhou nos olhos dele e falou assim, mas se você pudesse escolher, você queria viver de muitas paixões ou você queria um amor para a vida toda? Aquele homem engoliu seco no ar. Parece que algo agarrou aqui nele assim, ó. E ele foi lá dentro da caixa das lembranças do coração dele e puxou uma lembrança. Ele disse assim, eu preferia, note o que ele disse, eu preferia que tivesse sido um amor para a vida inteira. Olha o que ele disse, que tivesse sido. Ou seja, havia um relacionamento frustrado no coração dele. E ele gostaria que aquele relacionamento tivesse sido um amor para a vida inteira. Todos nós temos esse desejo. A despeito do que vivem os jovens aí fora, ficando com um, ficando com o outro, eles também possuem esse desejo. E muitas vezes ficam com um, ficam com o outro, porque querem encontrar o amor da vida deles e acham que ficando, que experimentando, uma hora eles vão achar. Eles estão com a síndrome do Frejá, procurando o lugar errado. Já viu o que o Frejá fala? Daqui a pouco eu vou começar a tocar guitarra aqui. Eu ando igual doido nesse negócio. O Frejá fala assim, eu procuro um amor que seja bom para mim. Vou procurar, eu vou até o fim. Pode ser que eu encontre numa fila de cinema, numa esquina, ou pior, numa mesa de bar. Olha onde o cabeçudo estava procurando um amor para a vida toda. Não encontra. Ali é coisa passageira. Ali é paixão momentânea. Um amor para a vida inteira a gente não encontra nesses lugares onde o Frejá procura. Um amor para a vida inteira daqui a pouco eu vou falar. Onde a gente encontra. Esse desejo de ser e pertencer a alguém foi Deus quem colocou em nós. Diz a Bíblia que quando Deus criou o homem, lá no Éden, Ele proferiu uma palavra sobre a vida do homem. Ele disse assim, não é bom que o homem viva só. Deus disse, a solidão não é boa. E aí Deus sabe que solidão não é bom. Deus sabe. Você sabe que não é bom viver sozinho, sabe? Quando a gente fica sozinho, a gente sabe que não é bom viver só. E o pior, o diabo também sabe que não é bom que a gente viva só. E aí o diabo começa a fazer propostas aparecerem pra gente entrar naquelas propostas para não ficar sozinhos. E aí várias propostas aparecem, a gente vai entrando naquelas propostas e aí a gente fica com o coração cheio de marcas, cheio de feridas. Mas a despeito de Deus não ter nos feito para viver só, Ele também não nos fez para passar na mão de vários. Ele não nos fez para ser experimentado, para experimentar. Diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, assim, olha, não sabeis vós que fostes comprado por bom preço. O verso 19 diz, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, o meu corpo foi feito para ser um motivo de glória ao Senhor. Então por isso não deve ficar passando na mão de vários. Eu tenho encontrado jovens por onde eu vou, que têm vivido um tempo muito difícil. É o tempo de encontrar o pastel de queijo no meio do pastel de carne. Gente, é muito difícil. Desde novo eu tento acertar. Minha avó fazia aquele monte de pastel assim, Ticão, e deixava em cima da mesa. E eu não gosto de pastel de carne, sabe por quê? Porque eu não gosto de cebola, eu não gosto de tomate. Aí sempre minha avó colocava tomate e cebola naqueles negócios. E aí eu tentava acertar qual que era o pastel de queijo. E aí o que eu fazia? Muitas vezes eu tinha que abrir assim o pastel para descobrir qual era o pastel de queijo. Porque eu não queria comer o de carne. E esses jovens estão tendo essa dificuldade de encontrar o pastel de queijo no meio do pastel de carne. Imagina aqui comigo aqui, uma mesa cheia de pastel, tudo pastel de carne. Quem gosta de pastel de queijo? Só para não saber, quem me acompanha aí? Está aqui, ó, uma mesa de pastel de carne. E só tem um pastel de queijo no meio deles.
que você faz para encontrar o pastel de carne, de queijo? O que você faz? Daqui a pouco eu quero falar. Sobre isso. Preste atenção, na busca de um amor para a vida inteira, muitos estão agindo como alguém que busca o pastel de queijo em meio a muitos pastéis de carne. Eles estão provando e sendo provados. Nessa busca de encontrar o amor para a vida inteira, eles estão agindo como alguém que busca um pastel de queijo naquele monte de pastel de carne, como alguém que ganhou uma caixa de bombom, e os bombons têm todos a mesma embalagem, mas só tem um bombom recheado lá dentro. E eles querem encontrar o bombom recheado. E para encontrar o bombom recheado, eles vão descascando um, descascando o outro, mordendo um, mordendo o outro. E aí, eu estou falando de relacionamentos, eu tenho encontrado jovens em vários lugares que vivem de relacionamentos. Eles parecem não suportar a eles mesmos. Parece que eles não conseguem ficar sozinhos, Pedro. Eles precisam de ter alguém do lado, porque se ficarem só com eles, se perturbam. Nós precisamos estar bem conosco. A nossa companhia deve ser a melhor companhia para a gente estar depois de Jesus. Eu gosto de estar na minha companhia, porque eu me entendo, eu me conheço, eu conheço os meus pecados, conheço as minhas falhas, conheço minhas deficiências, conheço aquilo que é bom em mim. E as pessoas às vezes não me compreendem, mas tem gente que tem dificuldade de estar na presença dele mesmo. Não consegue ficar sozinho, precisa se envolver. E aí esse negócio de ficar provando pastel e sendo provado tem gerado os The Walking Dead até dentro da igreja. Um monte de The Walking Dead na igreja. Parece que está vivo, mas está morto. São jovens que, por se relacionarem, colecionaram feridas dentro da caixa da lembrança. Feridas e mais feridas. Estão machucados. Eles tentam passar a aparência de que vai tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Não está. Está tudo bem quando eles estão no meio do ministério, no evangelismo, como está acontecendo hoje, quando recebem um ministério de fora, quando estão dentro da igreja, quando vão para um passeio, está tudo bem. Mas quando eles entram dentro de casa, fecham a porta do quarto e ficam ali sozinhos com eles mesmos e Deus, eles se dão conta de que não está nada bem, de que na verdade vai mal, de que na verdade está tudo mal. E aí eles são confrontados com a realidade que estão vivendo. Por quê? Porque se entregaram demais. Porque entregaram o coração demais. E quem se entrega muito, muito se machuca. Quem entrega muito o coração, muito se fere. Quem brinca com o coração sai ferido. O coração é o que nós temos de mais importante, dizia Salomão em Provérbios 4:23, que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Diga para a pessoa que está do seu lado, o seu coração é importante. Portanto, guarde-o. Essa mulher que estava à beira do poço, essa samaritana, ela havia tido 5 maridos e estava no 6º relacionamento. E ela nos mostra o que acontece às pessoas que muito se relacionam. A primeira coisa que acontece com as pessoas que muito se relacionam é que elas são muito vazias. Pessoas que muito se relacionam são vazias. Se relacionam para tentar preencher o vazio que existe dentro dela. Há um vazio dentro de todos nós. Mas existe algo certo para preencher esse vazio. E pessoas que muito se relacionam são vazias. Elas são pessoas sem conteúdo. Às vezes são pessoas de aparência. E de aparência a gente entende, né? Nós somos a geração mais bonita que existiu até hoje. Dá uma olhada para o seu lado, vê se tem alguém feio do seu lado. Não tem. Não tem. A indústria dos cosméticos, maquiagem, tudo cresceu demais. Hoje só fica feio quem quer, porque vai ali, faz uma escovinha, passa um gel, dá uma limpada na barba que fica aqui no meio, e aí fica bonito. Mas a despeito de sermos bonitos, gente, nós estamos vazios. Vazios. Bonitos por fora, mas vazios. Não temos conteúdo. Muitas pessoas, pode ser que existem pessoas aqui cheias, mas tem muita gente vazia. Muita gente que está com o coração vazio. Se relaciona. Tem muitos amigos, já teve muitos namorados, mas está vazio. É como aqueles fariseus de quem Jesus falava: olha, por fora vocês são muito bonitos, mas por dentro cheira mal. Está morto, está podre. Tem muita gente assim. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A segunda coisa que acontece com as pessoas que têm muitos namorados, que ficam para ir provando e sendo provados, é que elas são cheias de marcas, cheias de lembranças.
Elas são atormentadas pelas lembranças de relacionamentos frustrados. Quantos relacionamentos eu já tive? Quantos relacionamentos foram frustrados? Marcas na alma. Isso piora quando esses relacionamentos envolvem sexo, por exemplo. Piora. Porque o sexo ele é um pacto de alma, uma aliança de sangue. É uma marca que só Cristo, só a cruz de Cristo pode romper na vida de alguém. Pessoas que se envolveram sexualmente com alguém, quando o namoro é rompido, elas têm maior dificuldade para esquecer. Passa ano, entra ano, sai ano, e aquela lembrança está ali, ela já está com outra pessoa, às vezes está casada, e aquela lembrança está na memória dela, por quê? Porque existe uma aliança feita lá no passado que ainda não foi quebrada, uma marca dentro dela, e aí pessoas que se relacionam muito vivem marcadas, colecionam feridas na alma, relacionamentos rompidos, rompimentos, despedidas, adeus, são várias marcas que ficam dentro da alma de pessoas que muito se relacionam. A terceira coisa que acontece é que elas passam a conviver com o sentimento de terem sido usadas. Quando elas se dão conta de que elas passaram na mão de vários, parece que algo acorda dentro delas, elas têm a sensação de terem sido usadas. Um sentimento de uso que fica dentro delas, principalmente quando ela é traída. Quando ela se entrega para alguém de uma forma assim, poxa, eu amo essa pessoa, eu quero conviver com essa pessoa, eu quero me relacionar com essa pessoa pelo resto da vida, e de repente ela é surpreendida pela notícia de que foi traída, fica a sensação de que eu fui usado, não queria nada comigo, só queria me usar. A quarta coisa que acontece com a maioria dessas pessoas é que elas terminam sozinhas à beira de um poço, como essa mulher. Porque quem muito brinca com os outros, no final vira brinquedo. O cara que se gaba de ficar brincando com as meninas, no final alguém brinca com ele. E aí ele vê que ele não era nada, que ele não era ninguém. E agora ele se encontra lá sozinho na beira de um poço. Às vezes ele se encontra com a realidade de que, poxa, não adiantou nada o que eu fiz. Eu fiquei com tantas meninas, eu fiquei com tantos rapazes, eu fiz isso, fiz aquilo. E ele se dá conta de que aquilo não mudou nada na vida dele. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, de vários amigos, eu tenho ele como amigo, mesmo ele não servindo ao mesmo Deus que eu, foi ele que me trouxe para a igreja, foi ele quem lutou por mim, ele não é crente, mas ele me trouxe para a igreja. Eu lembro que eu estava vendo a decepção de um amor na minha vida, uma paixão lá na minha vida, eu tentei suicídio, e esse amigo, ele entrou para dentro do meu quarto, pegou a Bíblia, e começou a ler o livro de Jó para mim ali, eu estava dopado de remédios que eu havia tomado, de droga, de bebida, e esse amigo meu, mundano, mais louco do que eu, começou a ler a Bíblia para mim, ler a Bíblia, a luz foi embora, e ele pediu uma vela e continuou lendo a Bíblia, ele terminou o livro de Jó para mim naquela noite, ele leu o livro de Jó todo para mim, e ele me levou para a igreja, depois que eu fiquei firme na igreja, ele foi embora, ele não quis mais ficar na igreja, não sei porquê, ele não quis ficar, ele só ficou comigo o tempo que eu precisava. E aí eu falei com ele assim, cara, você me desculpa o que eu vou te falar, mas você é muito bom, mas você não muda, cara. Sua vida é a mesma coisa. Olha para você ver, cara, eu tenho família, Deus tem me abençoado, eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, eu tenho mudado, tem 10 anos, cara, que você está no mesmo lugar, do mesmo jeito. As coisas parecem não mudar para você. E eu me dei conta que aquele rapaz, ele estava ainda à beira de um poço, sozinho lá, porque ele aproveitou muito a vida da forma errada. E agora ele se deu conta de que não valeu a pena. Acho que tudo que ele fez foi coisa passageira e agora não acrescentou nada. E eu vivi a mesma vida que ele. E eu decidi pôr um fim na vida que eu vivia. E hoje Deus tem me abençoado muito. Eu decidi sair da beira do poço. Eu decidi parar de me relacionar com várias pessoas. Decidi buscar a presença de Deus e buscar um amor para a vida toda. E o Senhor me deu esse amor, graças a Deus. Essa mulher, a despeito de ter tido vários relacionamentos, esses vários relacionamentos nos mostram que ela estava em busca de um amor para a vida inteira. Infelizmente ela estava ainda mordendo os pastéis de carne, mas ela estava procurando um amor para a vida toda. Foi o que eu falei, muitos estão lá fora ficando, pegando, namorando, brincando, mas na verdade eles estão provando para ver se encontram o pastel de queijo, para ver se encontram o bombom recheado lá dentro. O problema é que quem muito prova, muito se machuca. Eu já falei sobre isso. Quem muito se relaciona, muito se machuca, muito coleciona ferida. E essa mulher estava ali, esperando encontrar esse pastel. Mas, no entanto, ela era provada. Estava provando outros. Sabe como descobrir qual é o pastel de queijo? Sabe como que a gente descobre? Você vai numa pastelaria, você chega assim, o pastel lá está R$2,50. Lá na pastelaria chinesa, agora a inflação chegou, R$3 o pastel. Você chega lá na pastelaria e vira e fala assim:
Vai me dando vários pastéis aí até eu achar o de queijo. Você chega lá e faz isso? Vai me dando pastel, vai me dando pastel, vai me dando pastel, vai me dando pastel. Você chega pro pastel e pergunta pro pastel, se o pastel sai de queijo? Você faz isso? Não. A minha avó, tadinha, está internada agora. Dói. Eu vivi com a minha avó, nasci com ela. Ela me ensinou que quem faz o pastel sabe identificá-lo. Gente, quem faz sabe qual é. Não é assim, irmão? A gente acha que é tudo igual. A gente olha para aquele monte de pastel e fala assim: até achar o de queijo aqui. Mas quem faz sabe identificar. E aí eu ficava lá tentando achar o pastel de carne. Eu ficava assim: vó, é esse aqui? Ela, não. Eu apontava: é esse aqui, vó? Ela, não. É esse, vó? Não. Aí ela lá pegava o pastel no meio daquele monte de pastel e falava assim: é esse aqui. Aí eu mordia assim, sabendo que ela estava certa. E no fim aquele era o pastel de queijo. O que eu quero falar com você? Muitas vezes nós estamos nos relacionando com pessoas e pessoas e pessoas e pessoas na esperança de encontrar um amor para toda a vida. E aí a gente vai experimentando e a gente vai ficando ferido. A saída para encontrar o amor para toda a vida é perguntar para aquele que criou, para aquele que inventou, porque ele sabe identificar. Ele sabe encontrar e fala assim: opa, tem muitos aí, tem muitos. Alguns são até mais bonitinhos, mas olha, não vai pelo bonitinho não. Esse aqui, é esse aqui. É o que eu tenho para você. Esse aqui é o amor para toda a vida. Olha, que está aqui, olha. Vai te amar, vai te falar. Esse bombom aí é igual, mas olha, o recheio está no daqui, está no daqui. E a gente é atraído pelo que vê. Pelo que vê. E às vezes a gente perde a bênção porque está querendo algo, um perfil desenhado. Eu quero assim. Porque se não for assim, não é de Deus. Porque se não for assim, não é para mim. E a gente tem que parar de se preocupar com perfil, com aparência, e passar a preocupar com o recheio. Porque o gostoso é o recheio. O bom é o recheio. Gente, você não sabe, um cara que anda por rodoviária é eu. Eu preguei mais de 100 igrejas no ano passado. E o que eu tenho achado de pastel de vento, gente, que por fora é bonito, mas por dentro não tem recheio. Dá uma raiva. Você chega com uma fome, Pedro. Uma fome, um negócio assim. Às vezes estou viajando 8, 9 horas, eu fico assim: eu quero comer um pastel, eu quero comer alguma coisa. Eu quero comer alguma coisa, mas você chega na rodoviária e só tem pastel. Vou te contar um negócio: não coma pastel na rodoviária de Caratinga, lá é só pastel de vento. Aparentemente é bonito, mas nossa Deus. Gente, vamos parar de preocupar com aparência, porque de aparência a gente é fera. O rapazinho, para conquistar a menina, ele quase vira Jesus. Ele quase ocupa o lugar de Deus. Vai para a igreja, passa aquela aparência de santo, holy, que aparência de ser santo. Ele vira para a menina e fala assim: e aí, varoa ungida do Senhor, o sangue de Jesus tem poder em nós, varoa. Aqui não tem sangue não, varoa, que tem óleo da unção. Olha aí, meu perfume, varoa, meu perfume foi tirado daquela oliveira lá do monte. Olha, varoa, o cara passa a aparência de que é santo. E o que tem de moça, o que tem de rapaz caindo no conto da aparência. Que tem de gente aí que está indo pela aparência, escolhendo gente que não faz parte do nosso povo para se relacionar, escolhendo gente que não tem princípios por causa da aparência. Na igreja não tem ninguém que enquadre nos meus perfis, mas lá no mundo tem. Aí eu vou lá buscar um no mundo, eu trago para a igreja. Traz para te conquistar. Depois que te conquistar, você vai ver quem ele é de verdade. É igual frejar. Eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a descobrir os meus segredos. Aí quando a gente começa a descobrir os segredos, a gente fala: era pastel de vento. Só tinha aparência. Eu tinha que ter encontrado uma pessoa no meio do povo de Deus. Eu fui pela aparência e agora olha como eu estou. Sentada à beira de um poço, esperando alguém, um amor para a vida inteira. Nós precisamos nos preocupar com isso, gente. A cada minuto no mundo, 63 pessoas se matam. E dessas 63 pessoas, 51 pessoas se matam por causa de relacionamentos frustrados. 51 pessoas. 23 pessoas se matam no Brasil por dia. Por dia. Isso é um censo que vem sendo levantado desde 1992. É muita gente, é quase uma pessoa por hora. É quase uma pessoa por hora.
que se mata no dia no Brasil. E a maioria dessas pessoas, por causa de relacionamentos frustrados. Como não ter um relacionamento frustrado? Como encontrar o pastel de queijo? Eu já falei. Indo até aquele que fez, o pasteleiro. E nesse caso o pasteleiro é Deus, amém? Olha que atributo que eu dei para Deus agora, pasteleiro. Deus me perdoe, Jesus. Mas Jesus nos ensina uma lição muito linda com esse texto. Jesus estava em outro lugar, estava longe, estava bem longe dali. Aí de repente ele teve que ir embora, porque os fariseus começaram a fazer uma fofoca lá, e fofoca é só o sangue de Jesus, né? Aí eles começaram a fazer uma fofoca e Jesus foi embora. E aí a Bíblia diz que Jesus tinha que passar por Samaria. Diga comigo, Jesus tinha que passar por lá. Por que Jesus tinha que passar por lá? Porque lá tinha uma pessoa importante para Jesus. Jesus nos ensina com esse texto que ele se importa com a nossa vida sentimental. Ele se importa. A gente pensa, Jesus se importa com me dar um bom emprego, com isso, com aquilo, mas com a minha vida sentimental não. Ele se importa. Ele foi lá para conversar com essa mulher, porque essa mulher estava com a vida sentimental toda bagunçada. Ela estava buscando água, mas a água que ela estava buscando não era a água que ela queria. Outra coisa que a gente aprende com esse texto também é o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher estava buscando água no poço, meio-dia. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que as mulheres iam buscar água no fim da tarde. Essa mulher, ela estava buscando água meio-dia porque ela estava com vergonha. Ela não queria ser notada por ninguém. Ela não queria que ninguém visse ela, porque as pessoas olhavam para ela e taxavam ela como talvez uma viúva negra. Teve 5 maridos, matou tudo. Ficou com um monte de homem. Imagina no tempo de Jesus como que essa mulher não era vista. Uma prostituta. E aí ela foi buscar água meio-dia, porque estava o sol muito quente e ninguém ia lá nesse horário. Só que surpreendentemente um homem passou por lá. E esse homem, ele está aqui nesse lugar hoje, eu tenho certeza. E meio-dia, aquela mulher ali na beira do poço, tinha um homem sentado ali na beira do poço, e aquela mulher vem andando na direção dele. E aquele homem olha para dentro daquela mulher. Diferente de nós, que olhamos para a aparência, ele olhou para o interior daquela mulher. E conversando com aquela mulher, ele viu que ela estava com um pote na mão, que ela ia pegar água, mas ele viu que a sede dela era outra. Todos nós poderíamos pensar, ela está aqui porque ela quer essa água aqui. Mas Jesus não, Jesus olha aquilo que nós não vemos. Jesus olha o nosso interior, por isso não adianta posar de bom para Jesus. Por isso não adianta posar de que vai tudo bem para Jesus. Jesus sabe perfeitamente como você está aqui agora. Você pode sorrir, mas Jesus sabe se você está sorrindo por dentro. Jesus sabe. Jesus sabe como nós estamos aqui agora. Não existem aparências para Jesus. Está tudo nu e desencoberto diante dele. Ele sabe como nós estamos aqui. Por isso você pode chegar diante de Jesus, rasgar sua roupa e falar assim, olha Jesus, eu sou assim. Rasgar o seu coração e dizer, eu sou assim, Jesus. E a despeito de nos conhecer e de saber como nós somos, conhecer o nosso interior, não aquilo que nós passamos, não a autoimagem de santidade que nós passamos. Ele conhece os nossos pecados, ele olha para nós e fala assim, eu te amo assim mesmo. Você pode glorificar a Deus por isso? Por ele te amar do jeito que você é. Para ele não adianta a gente passar imagem de santidade. Ele sabe como somos. E ele não é conquistado pelo que nós queremos ser, ele é conquistado pelo que nós somos. Ele olha para nós e fala assim, eu te amo do jeito que você é. Do jeito que você é. E aí Jesus encontrou aquela mulher. E ele começa a conversar com ela, ele nos dá a maior lição que nós podemos aprender aqui. É que antes de nós termos um relacionamento bem sucedido com qualquer pessoa, nós precisamos ter um relacionamento bem sucedido com Deus. Nós precisamos ter o coração cheio de Deus. Porque se nós não tivermos o coração cheio de Deus, nós vamos estar nos relacionando com pessoas e ainda assim vamos nos sentir sozinhos. Tem gente que está no meio de muitos, mas se sente sozinho. Por isso eu aprendo que a solidão não é estar sozinho. Porque muitas vezes eu estou sozinho, mas eu não me sinto sozinho. A solidão não é não ter ninguém para conviver. A solidão é um sentimento devastador que entra para dentro da gente. E a gente pode estar no meio de 20, 30, 40, 50 e ainda assim a gente se sente só. Ainda assim a gente se sente só. Por quê? Porque há um vazio dentro do nosso coração que o mundo inteiro não pode preencher. Há algo dentro do nosso coração que relacionamentos não podem preencher. Eu amo muito a minha esposa, ela é o amor para a vida toda que eu busquei em Deus. Mas ela não consegue me preencher por completo. Eu amo muito a minha filha, mas ainda assim ela não consegue me preencher por completo. E aí Jesus disse a essa mulher, olha, se você continuar bebendo dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você continuar se relacionando com muitos, você vai ter sede. Agora, se você beber de mim, se eu entrar para dentro de você,
você nunca mais terá sede. Você será cheia, será completa, você terá plenitude. E eu dentro de você, minha filha, farei com que você nunca mais tenha essa sede que você tem hoje. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Queria convidar a equipe de louvor aqui. Tem uma música que eu queria que a gente cantasse. A penúltima música que a gente cantou, da Mariana Valadão. Se a gente pudesse cantar essa música, eu acho que seria muito bom. Feche seus olhos. Como foi que você entrou aqui? Como foi que você entrou por aquela porta? Como é que você tem vivido nos últimos dias? Você tem tentado passar a aparência de que vai tudo bem, mas no fundo não está tudo bem? Como está a sua vida? Você está procurando talvez ter sua sede saciada em lugares que não tem saciado a sua sede. Você acha que aquilo vai ser bom, mas na verdade aquilo é passageiro, é curto. É curto. E aí hoje você está aprendendo que quem pode te preencher de verdade é um só. Quem pode fazer você sentir, quem pode fazer você perder esse sentimento de solidão é só um. A solidão é um sentimento devastador, gente. Ela destrói a gente por dentro. Ela destrói a gente. Há muito tempo eu não me sentia só. Há muito tempo. Na semana retrasada eu me senti só. Eu estava dentro de um ônibus. Havia pregado a palavra, muitas pessoas haviam sido impactadas pela palavra. Deus havia feito coisas grandes no lugar onde eu havia pregado. Mas eu entrei para dentro do ônibus sozinho. Ninguém ali do lugar onde eu estava foi comigo. E aí dentro daquele ônibus eu comecei a chorar e falei: Deus, eu estou me sentindo tão sozinho aqui dentro, Deus. Tão sozinho. E eu olhei para dentro do ônibus, não tinha uma vaga, estava tudo cheio. Aí eu falei: como é que eu estou me sentindo sozinho aqui? Tem tanta gente aqui dentro. Aí Deus falou comigo assim: filho, você se esvaziou naquele púlpito. Você está sozinho porque você se esvaziou. Começa a orar, filho. Pede para me te encher de novo. Pede para eu te encher de novo, que a solidão vai embora. E aí eu fechei os meus olhos dentro daquele ônibus. Tinha um cara do meu lado, ele achou que eu era até doido. Comecei a falar: Deus, me enche, me enche, me enche, me enche, Deus. Estou vazio, estou sozinho aqui, Deus. E aí Deus veio sobre mim, me encheu naquele lugar. E a sensação de solidão foi embora. Quantos de nós estamos convivendo com essa sensação hoje? Quantos de nós? Talvez aqui dentro você está se sentindo sozinho. Tem alguém do seu lado, você está sentindo até o cheirinho do suor dessa pessoa aí, ó. Até o cheirinho dela você está sentindo agora. Mas você ainda está se sentindo sozinho aqui dentro. Mas como? Eu te explico. Há um vazio dentro de nós que festas não podem preencher. Há um vazio dentro de nós que homem e mulher não pode preencher. Há um vazio dentro de nós do tamanho de Deus.